Calma, antes de começar o vídeo eu quero te deixar um recado. Você sabia que Rodrigo Tudor é um pré-candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais? Pois é, esse canal aqui apoia o trabalho do Rodrigo Tudor, não é de hoje, e agora vamos estar com ele em mais essa caminhada aí, que é da sua pré-candidatura. No momento certo ele vai aparecer aqui com a gente e vai falar. Você vai escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e você vai direto para esse Instagram aqui, ó, que é o Instagram da pré-campanha do Rodrigo Tudor, beleza? Rodrigo Tudor, pré-candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Esse canal aqui apoia o trabalho do Rodrigo Tudor. Calma aí, antes de começar esse vídeo eu preciso te trazer um baita de um recado. Em parceria com o Carlinhos Vidente, nós estamos fazendo aqui no canal uma limpeza espiritual de aberturas de caminho que o Carlinhos Vidente vai fazer. E além do mais, as pessoas que entrarem para essa limpeza ganham uma consulta totalmente grátis com o Carlinhos Vidente. Então você vai estar comprando uma limpeza espiritual para qualquer área da sua vida, em troca você vai ainda estar ganhando de bônus uma consulta com o Carlinhos Vidente. Clica aí no link da descrição, me chama lá no WhatsApp que eu te explico as formas de pagamento, tá bom? E são somente 50 vagas, e as vagas estão lotando rápido demais. Então corre aí, clica no link da descrição que lá você vai fazer o pagamento, vai mandar ali o seu pedido para essa limpeza e também eu estarei passando o seu contato para a equipe do Carlinhos para eles agendarem a consulta com você. Vagas limitadas, dá para parcelar no cartão também. Corre aí, clica e eu te vejo no WhatsApp. Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Eu quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Para quem não sabe, nós postamos um primeiro vídeo aí de algumas previsões do Rodrigo, né? E o que gerou dúvida nas pessoas aí sobre a sua pré-candidatura. Como eu já disse aqui nos outros vídeos e vou dizer nesse, por enquanto o que a gente pode dizer é que o Rodrigo Tudor é um pré-candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. E quando for o momento aí que ele puder falar mais sobre seus projetos e tal, aí nós vamos trazer um bate-papo, uma entrevista com ele aqui, talvez até pessoalmente, tá, pessoal? Por enquanto o que se pode dizer é que ele é um pré-candidato e com certeza vai contar com o seu apoio. Vocês que gostam aí, né, do trabalho que o Rodrigo sempre faz, né, a gente direto tá entrevistando ele aí e agora vai ser uma coisa bem legal, aí dele ser um pré-candidato, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso e eu vou trazer para vocês um vídeo aqui, né, falando também do Rodrigo, e é interessante que vocês assistam até o final aí para vocês entenderem aí, né, um pouquinho mais do Rodrigo Tudor, tá? Algo que ele não fala muito aí, e aí nós vamos saber através desse vídeo aqui, de uma entrevista dele lá para Alterosa agora, né, que é um canal de televisão, e aí nós vamos assistir juntos, tá? Então eu conto já com a sua opinião, com o seu like, né, e também avisar vocês mais uma vez, Rodrigo Tudor, pré-candidato a deputado federal, apoia o trabalho do Rodrigo, aqui nesse canal nós apoiamos e vamos assistir esse vídeo aqui, tá? Eu e o Rodrigo Tudor no programa Alterosa agora, né, trazendo as previsões e assuntos muito importantes. Só que hoje eu fiz questão de trazê-lo aqui para esse estúdio fechado, para conhecer um pouco mais da história desse sensitivo, desse psicólogo com mais de 2 milhões de seguidores na internet. O mais famoso para mim da internet. Rodrigo, obrigado por você ter aceitado. Primeiro, o meu agradecimento a você, a produção. Obrigado pelo carinho da Alterosa. Obrigado pelo carinho Minas. Essa energia de vocês faz a gente ter força para continuar. Pois é, e o povo quer te conhecer melhor. Me conta essa história, de onde vem o Rodrigo Tudor, como começou toda essa trajetória de sucesso? É uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Eu, desde muito jovem, eu sempre tive visões, né? Desde a minha época de escola, eu já tinha isso. Eu estava com 7, 8 anos de idade e já chamava muita atenção na escola. Não por isso eu passei por 3 escolas, passei pelo Monte Calvário, por mais 2 outros colégios top aqui de Belo Horizonte, mas eu não tinha muita estrutura, porque eu sempre fazia previsões na escola, eu fazia previsões para minha professora, fazia previsões para os alunos. Então imagina a loucura isso com 7, 8 anos de idade, Pablo. Não entendia nada. Nada. Eu fui expulso de escola, aconteceu, foi muita confusão, até que eu fui conseguindo me encaminhar, fiz tratamento psicológico, fiz tudo, mas foi claro que não era nada de fundo psicológico, era uma mediunidade acerbava. Sim. E, pessoal, muito. Todos têm algo parecido, né? Todos no começo a família acha que tá ficando maluco, né, e tal. Alguns têm até que passar por psicólogo. O próprio Carlinhos Vidente também, que a gente já entrevistou ele várias vezes, e é a mesma situação, né? A família do Carlinhos lá, o pessoal de onde ele morava, achava que ele estava tendo pacto com o demônio, né? Quando ele começou a trazer as visões, as previsões e tal. Então é interessante esse ponto aí. Vamos continuar aqui, porque aqui vocês vão conhecer um outro lado do Rodrigo e também tem algumas previsõezinhas aí também, né? Eu tô compartilhando esses vídeos porque não são tão antigos, são vídeos recentes de previsões que nós não trouxemos aqui no canal. Então, para já aproveitar e divulgar essa pré-candidatura do Rodrigo Tudor, eu aproveitei para trazer esses vídeos que são previsões recentes ainda dele e também os vídeos que mostram um outro lado do vidente, tá? Então vamos continuar aqui.
muito forte que me trazia, sempre me trouxe essas intuições e premonições. E essas previsões que era diferente para todo mundo. Muito. Por que desse menino fazer essas revelações, vamos dizer assim? Ninguém entendia nada. Uma vez que eu não me esqueço, eu estava numa excursão com a minha professora e ela chamando, vai ter excursão e tal, os alunos que vão participar. Eu do nada virei assim para a professora e falei assim, olha, vai ter um acidente nesse ônibus, era ônibus na época, enfim, vai ter um acidente nesse ônibus, vocês tomem cuidado. Aí todo mundo ficou chacotando, rindo, esse menino tá doido, né? Eu não fui. E era uma segunda-feira, voltamos para a escola e tivemos a notícia que o ônibus teve um capotamento. O ônibus com os meninos da escola, graças a Deus não morreu ninguém. Ainda bem, né? Mas foi um acidente sério. Daí pra frente começaram a te levar a sério. Foi tão sério que me pediram para me retirar. Com isso veio a adolescência. Caramba, imagina você, pessoal, tá passando na fase da sua adolescência, ser expulso da escola, né? Só porque você acerta a previsão. Essa vida adulta, aí você decidiu por caminho de psicologia. Veio primeiro essa parte ainda confusa da minha história. A minha mãe, sempre católica, minha avó católica, que me criaram, né, com muito carinho e nunca também acreditaram muito. Uma vez eu virei para minha mãe e falei, olha, tá tendo um problema com a tia Arlete. E aí a minha avó, muito brava na época, muito rígida, falou, Rodrigo, para de falar em coisa que você não sabe, menino, para, toma tenência, falava assim para mim. Aí deu 2 dias, veio a notícia de Manaus, tudo muito verídico, haviam entrado na casa da minha avó, da tia Arlete, assaltado-a e ela acabou sofrendo um infarto. Então a minha mãe ficou chocada, como sempre, mas tentando sempre manter o linear para mim não me desequilibrar mais, mas é muita história muito impactante. Daí pra frente, como é que foi sua inserção na psicologia? Porque uma coisa, a gente fala muito sobre... pra quem não sabe, o Rodrigo Tudor é formado em psicologia, tá, pessoal? Essas vidências aí, Sim. essa mediunidade, daí vem a ciência também da psicologia. Claro. Como é que foi entrar nessa... Foi assim, aí eu estava terminando o ensino médio, estava no 3º ano, né? Na época era na escola Newton Paiva, no Colégio Anchieta Newton Paiva, que eu estudei. Estava terminando, né? E comecei a ter a inclinação. Era direito, que era por parte da minha mãe, ou a psicologia. E aí nessa virada, eu comecei a participar de programas de televisão aqui em Minas, em Belo Horizonte, antiga TV Metrópolis, né? E acabei que eu fui descoberto pelo pessoal de São Paulo. Que eu comecei a fazer previsões aqui, dar tanto certo, fazer tanto sucesso, que o pessoal de São Paulo me levou para lá. Eu fui trabalhar com Elias Abrão, que é o irmão da Sônia. O que eu ia falar agora, né? Quem não lembra do Rodrigo Tudor lá no programa da Sônia Abrão, né? Várias vezes ele aparecia lá. Atualmente eles estão na Rede TV e o Elias me deu um quadro no programa. Aí foi aquela coisa, né? Me deu um quadro, eu ia toda semana, fazia previsões. Comecei a fazer previsões de famosos, ia acertar, gravidez de uma, gravidez de outra. E as histórias foram acontecendo, fui atendendo aquele monte de pessoas que eu nunca imaginava ver, personalidades, políticos, aí foi toda aquela confusão. Uma rotina pesada. Pesado, muito pesado. Até que um belo dia, um dia 10 de setembro de 2001, eu fui no programa da Sônia, que foi registrado, fazendo previsões. Eu falei, Sônia, me dá um minutinho que eu quero falar uma visão que eu tô tendo. Não é uma visão muito legal, mas eu quero falar. Aí comecei a falar, aí foi 10 de setembro, um dia antes. Que foi a que eu falei do 11 de setembro, que é uma das previsões mais conhecidas aí do pré-candidato Rodrigo Tudor, né? Sônia, eu estou vendo incidentes acontecendo fora do Brasil, são torres altas, me parece que tem muito dourado embaixo, eu não sei se é shopping, se é torre, e eu estou vendo, Sônia, aviões batendo nessas torres. Aí eu não sei se é um atentado, falei para ela, a Sônia estava do meu lado. Pessoal, e lembrando, né, hoje é uma coisa comum, esse lance de vidência, né? Agora imagine em 2001. Na mesa. Eu não sei se é um atentado, se é um acidente, eu sei que é fora do Brasil, Sônia, e é para breve. Bom, finalizou o programa, repercutiu nas mídias lá isso, mas todo mundo levou assim, como tinha levado, passou. Aí no dia 11 de setembro, que eu sou muito pontual, sou muito agarrado a Belo Horizonte, a minha vida, a minha história estava aqui. No dia 11 eu já estava aqui em Belo Horizonte. Estava concluindo o ensino médio, fazendo provas, na época não tinha nem celular direito, o celular tocou. Rodrigo, você está vendo os ataques ao World Trade Center? Você previu.
Aí a produção me ligou, Rodrigo, você tem que vir pra cá agora, tá a mídia inteira atrás de você, tem até a mídia japonesa aqui na porta da produtora, você vai vir pra cá agora, estamos mandando, eles tinham um carro, né, mano, enfim, mandou o carro me buscar, fui pra casa, deu tempo de pegar 2 peças de roupa, e o avião ainda saía da Pampulha, né, fui pra Pampulha e fui pra São Paulo. Daí fui pra Rede TV, fui pro SBT, fui pra tudo que é lugar. Fiquei lá quase que um mês dando entrevistas. Fui na noite na Luciana Gimenez, fui tudo. Você falou de energia, né? Uma coisa que você vem falando muito e nós falamos também no programa outro dia. É um momento também importante a gente tratar essa questão energética para esse pessoal. Né? Muito importante, Pablo, porque a gente vê no mundo que é briga no trânsito, feminicídio. Guerras, conflitos, né, pessoal? As pessoas não se suportam, um querendo derrubar o outro, isso é muito negativo. Então a gente tem que se defender. Como que a gente se defende? Orando, pedindo a Deus, vibrando e se manter longe de problemas. Que eu costumo falar, o pessoal me pede, Rodrigo, você tem uma dica, alguma coisa assim? Eu falo, a gente tem que começar se blindando, se protegendo. Então vai lá, se beber, não dirija. Está com conflito no trânsito? Não reaja, deixe acontecer. Se blinde na oração de Deus. Independente da sua religião, não importa se você é católico, budista, evangélico, mas você tem que ter essa conexão divina, porque ela faz essa blindagem na gente. E as pessoas têm que manter a calma e saber que a vida é muito rápido, tudo passa muito rápido, sabe, Pablo? Então, ficar brigando por bobagem, a gente não deve brigar nem por coisa grande, mas brigar por bobagem é ridículo. Então, a gente tem que se unir mesmo. Quando é nesses casos que a gente está vendo essas barbaridades contra as mulheres aí, feminicídio, a gente tem que denunciar. Sim, essa vai ser uma pauta do pré-candidato Rodrigo Tudor, tá, pessoal? Eu vejo ele batendo bastante nessa tecla aí, né? Quando ele puder falar, ele vai falar com certeza sobre isso, mas acredito que ele vai bater bem firme nessa tecla aí do feminicídio, né? Mesmo, não pode acontecer. As coisas não podem terminar em briga, né? Ó, bom bate-papo, poderia ouvir mais histórias sua aqui, mas a gente tem que encerrar por aqui. Voltarei mais vezes. Agradecer demais isso. Eu que agradeço o seu carinho, da Alterosa, do Rafael, muita luz, e eu quero agradecer Minas Gerais, que em primeiro e único lugar sempre me abraçou. Muito obrigado. É isso. E agora você que é aí do mesmo estado do Rodrigo, né, vai poder apoiá-lo ainda, né, nessa pré-candidatura, né? Quando chegar o momento do Rodrigo poder falar, a gente vai fazer uma entrevista com ele aqui no canal, tá? E aí a gente vai poder saber certinho quais são, né, os projetos que ele tem aí pro Brasil. Só que por enquanto não se pode falar muita coisa, tá, pessoal? E aí eu quis trazer esses 2 vídeos hoje, né, para ir relembrando vocês alguns novos acertos e previsões do Rodrigo Tudor, né? E também para falar dessa pré-candidatura dele aí, né? Porque ele vai precisar do apoio de vocês. E tem uma outra previsão dele que está circulando, que é inclusive lá da Itatiaia, né? Do programa que ele participa, que também vai dar o que falar. E agora entrando rumo às eleições aí, né? Eu tenho certeza que vocês vão querer saber também. Ó, vamos rodar aqui que é bem curtinho esse. Rodrigo, acho que chegou a última pergunta, mas que muita gente está querendo saber. As conversas para as eleições do ano que vem, governador, deputado, senador, presidente, essas conversas já começam. Falando dessas eleições de agora, tá? Mas é válido porque a gente vai estar entrando agora aí, né? Nessas eleições, e essas previsões aí vão acabar se concretizando. Né? O que você vê nesse momento? É lógico que as coisas mudam e a gente vai falar mais sobre isso, claro. Mas nesse momento, como é que você vê as coisas para as eleições de 2026? Vamos falar das presidenciais. Presidenciais, olha, amigo, com muita sinceridade, eu pensei muito antes de falar que não tem problema em falar, ou mesmo talvez errar, se fosse o caso, isso não me preocupa, porque a gente está sendo muito fiel com a energia do momento. Mas as eleições estão muito indefinidas. Agora tem um acontecimento que eu vou contar para vocês, e que isso vai mudar tudo, e acredito que até o final do ano eu consigo trazer esse nome para você. O problema das eleições é que vai ter uma morte no meio. Meu Deus. Vai ter uma morte. Um desses candidatos vai fazer a passagem. E aí o cenário vai ficar todo bagunçado. Entendi. Eu preciso que ocorra isso para poder te falar de forma pontual quem vai ser o Mas nome. é um candidato forte? Sim, fortíssimo. Fortíssimo. A pessoa, não posso nem dar dicas, senão ficar na cara. Eu ia perguntar se era de esquerda ou de direita. Não posso falar. Eu quero só perguntar se a passagem é natural, morte natural, ou é um assassinato? Não, nada de assassinato, é doença mesmo. Doença. Entendi.
Entendi. Aí isso vai mudar tudo. A partir daí, novos nomes vão surgir. Isso, aí eu vou poder falar, não, é tal, é isso. Mas isso tem que ocorrer para mim poder ter essa clareza. Mas E aí, meus amigos, quem vocês acham que é esse político aí? Deixa sua opinião nos comentários, tá? Que a sua opinião sempre é bem-vinda. E como eu disse, estou trazendo aí alguns vídeos, né? Que nós não trouxemos aqui no canal do Rodrigo Tudor, né? E principalmente a intenção real aqui é mais para divulgar a pré-candidatura do vidente que vocês tanto gostam, tá? Então, você que gosta do trabalho do Rodrigo, pense em se tornar um apoiador desse novo projeto aí. No momento certo nós vamos trazer ele, falar de projetos, falar de, enfim, dos objetivos que ele tem como pré-candidato, né, quando ele se tornar um candidato. Por enquanto o que a gente pode falar Rodrigo Tudor é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais e a gente vai em breve trazer um bate-papo com ele, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa tua opinião aí sobre esse bate-papo, essa entrevista com o Rodrigo, né, conhecendo um pouco mais sobre a intimidade dele e também essa previsão aí dos políticos, né, pessoal? Deixa aí quem que você acha que pode ser esse político que o Rodrigo Tudor tá falando aí, né? Eu tenho certeza que quando isso acontecer, nós vamos trazer aqui no canal, vamos trazer uma entrevista com ele, né? E trazer uma cobertura completa, e principalmente dessas eleições de 2026 aí, que eu sei que vai vir muita coisa, vai ter muita coisa pra gente comentar aqui no canal. Fechou? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.